nosso próximo Ecotalk é sobre consumo e vida sustentável. Baita palestra. Convidamos Cristal Muniz, do blog Uma Vida Sem Lixo, Marcela Rodrigues, do A Naturalíssima, e a jornalista Maíra Cajueiro, para subirem ao palco. A nossa entrevistadora e queridíssima colega Maíra Cajueiro é diretora da AGCOM, Agência de Comunicação aqui da UFSC, jornalista da UFSC, mestre em comunicação pela Pittsburgh State University. Já a nossa entrevistada, Cristal Muniz, é design e criou em 2015 o blog Um Ano Sem Lixo. Hoje conta nas redes sociais para mais de 200 mil pessoas os desafios dessa decisão e o que mudou na sua vida. A nossa outra entrevistada, Marcela Rodrigues, é jornalista, facilitadora em consumo responsável e bem-estar, ativista pelo movimento Beleza Limpa e criadora da plataforma A Naturalíssima. A palavra é contigo agora, Maíra, e lembrando que nos últimos 20 minutos ela vai abrir para perguntas para a plateia. Bom dia a todas e a todos. Então, gostaria de começar nossa conversa com uma apresentação feita por elas mesmas. Então, eu queria pedir para a Cristal, primeiro e depois a Marcela, falarem um pouco de vocês, do trabalho que vocês realizam, do que vocês fazem hoje e de como esse trabalho começou. Então, por favor, se apresentem. Bom dia. Bom, eu nunca gostei de lixo. Acho que esse é um bom começo para a minha apresentação. Sempre me incomodou a ideia de jogar coisas fora, mas eu nunca soube muito como resolver isso ou o que daria muito para fazer, a não ser reaproveitar em certa medida. No final de 2014, eu descobri o movimento Lixo Zero por uma entrevista de uma menina que não produzia lixo, e eu falei, olha, interessante isso aqui, né? Porque se ela não produz lixo, talvez eu também possa não produzir, porque a gente aprende muito a viver e cumprir as rotinas que a gente precisa cumprir, mas não nos dão nenhuma alternativa para diminuir a nossa produção de lixo no meio dessas rotinas, né? Então, a gente sabe que a gente tem que lavar roupa, mas a gente sabe que a gente precisa ir até um mercado, comprar um sabão em pó que está lá disponível no mercado para fazer isso, né? E não que existem outras alternativas, talvez, para fazer a mesma coisa que produzam menos resíduos. E a gente foi se acostumando com a ideia de produzir lixo como uma coisa que faz parte das condições das coisas, né? Os descartáveis são uma coisa muito recente e cada vez mais estão presentes dentro de todas as coisas que a gente faz, de todos os produtos, de todas as rotinas, de todas as nossas vivências, e que não existiam antes, né? A gente vai se acostumando com a presença desses resíduos sem questionar por que eles estão ali. Quando eu comecei o projeto, a minha ideia era simplesmente fazer um blog para contar como que ia ser aprender a parar de produzir lixo. Nunca achei que isso viraria, por exemplo, minha profissão, ou que teria tanta gente interessada nesse assunto. A ideia era mais compartilhar, porque eu sempre morei na internet, sempre tive blog, e um caminho possível era fazer um blog para contar isso. Eu acho que a minha formação em design gráfico ajuda um pouco a pensar isso, no sentido de que tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas que eu gosto muito, que é: todo lixo é um erro de design, porque o lixo só existe quando ele foi projetado para virar lixo, né? O lixo é alguma coisa que alguém não quer mais. Então, para ela não servir mais nenhum propósito, ela tem que ser pensada para que aquilo não tenha como ser reaproveitado. Então, eu acho que, nesse sentido, a minha formação faz parte da construção do conteúdo que eu faço, nesse sentido de questionar muito o porquê daquilo está virando lixo e por que não está sendo reaproveitado, por que não ter uma circularidade, por que ser linear. O trabalho que eu faço desde 2014 é de contar para as pessoas possíveis soluções, de trazer questionamentos, de
gerar dúvidas, gerar pequenos incômodos, e eu acho que, de propósito, é de deixar uma sementinha para ir crescendo dentro das pessoas, para elas irem ficando atentas e percebendo essas nuances que existem sobre as coisas todas. Bom dia. Bom, o meu primeiro contato com a sustentabilidade, eu costumo dizer que foi quando eu era criança, mas eu demorei umas 2 décadas para reconhecer isso, porque eu nasci num lar no interior do Rio que tinha quintal, ervas medicinais, horta. Meu pai fazia tudo, os chás, os remédios. Mas não era com essa palavra sustentabilidade, eles nem se importavam com isso, e eu muito menos. Era pela simplicidade, né? Então, hoje, eu acho que o grande pilar da sustentabilidade é uma vida simples. E a grande desconstrução de tudo. Mas eu demorei muito para perceber isso. Eu me formei como jornalista lá no interior do Rio, sempre achei que fosse só trabalhar com isso, nada mais. E eu fui para São Paulo porque eu tinha o sonho de trabalhar numa grande editora, com revistas. E quando esse sonho foi realizado, eu fui escrever sobre comportamento, mas caí em editorias de moda, beleza também. Então, eu precisei ter acesso a muito consumo e cultura como eu nunca tinha tido na vida, para repensar e resgatar como que foi aquele primeiro contato que eu tive com uma vida simples e como que aquilo fazia falta para mim. Então, eu comecei a fazer os meus primeiros questionamentos, e uma vez que você faz um questionamento, não para, e se parar é porque tem alguma coisa de errado. Então, assim como nós começamos a criar conteúdo sobre isso lá em 2014, com certeza a gente tem novos questionamentos hoje, né? E aí eu comecei a questionar, descobrir coisas, e como jornalista eu não sentia mais onde compartilhar isso, nos jornais que eu trabalhava, nem nas revistas, e estava descobrindo muita coisa. Eu fui praticar yoga porque eu sentia que tinha alguma relação com a sustentabilidade, com esse novo estilo de vida que eu queria. Fui estudar como fazer pão, porque essa coisa do manual era o que o meu pai e minha mãe me inspiraram. Fui para o Mecovila entender como que as pessoas se cuidavam num lugar que a água do rio que elas tomam banho é a água que elas cozinham. Então, onde que eu ia contar isso? Aí, em 2014, eu criei a Naturalíssima, que hoje eu chamo de plataforma de conteúdo e educação, mas era um blog, e fui compartilhando, e como a Cristal também, não achei que fosse ser o principal ponto do que eu faço hoje, mas, desde então, eu comecei uma saga também de querer estudar formas de regeneração planetária de forma muito livre. Então, eu fui estudar desde fazer uma formação como professora de yoga, porque eu entendi que quanto mais eu meditava e olhava para mim, eu enxergava que era o essencial, e isso reverberava no consumo. Fui estudar herbalismo, que é uma coisa que me move muito, até que eu cheguei numa formação de designer em sustentabilidade, que me expandiu muito para uma visão holística e sistêmica, que eu acho que é o que me move também, a forma como eu falo de sustentabilidade hoje. Então, é uma construção e uma desconstrução diária, né? Eu acho que eu comecei a minha transição de estilo de vida 10 anos atrás, aí 8 anos atrás teve um salto, e agora eu estou num novo momento de desconstrução também. Apanhar um pouquinho desse microfone, né? Até prender. Posso deixar? Ai, obrigada. Bom, vocês falam bastante sobre isso de trazer uma mensagem, de trazer um incômodo, de trazer um questionamento, de deixar ali uma sementinha, né, em quem acompanha o trabalho de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa parte de educação, mas que também é um diálogo, né? Que eu imagino que vocês vivam esses questionamentos e tragam esses questionamentos também para o público, né, de vocês. Então, fala um pouquinho, por favor, dessa parte para você, Cristal, que refletiu esse seu ano de uma prática de lixo zero, e depois isso virou um livro, isso virou um trabalho, né, que te acompanha ao longo desses anos todos. Fala um pouco para mim desse aspecto educacional, assim, o que você vivenciou nesse período todo que te empoderou disso, assim, conseguiu ensinar alguma coisa, ou nem é o teu propósito é deixar ali aquela sementinha, até onde pode chegar esse ensinamento? Eu gosto da internet porque na internet a gente conversa.
É por isso que eu gosto de internet. Eu não gosto de redes sociais, veja bem. Eu gosto de internet. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma é mediada por grandes corporações que, através de algoritmos, selecionam o que a gente vai consumir hoje em dia. Na internet raiz do blog, a gente pesquisava ativamente o que a gente ia consumir, né? Lembra dessa fase que vida boa? Saudades. Saudades do Google Reader, nunca superarei, inclusive. Mas, nesse sentido, por exemplo, num blog, quando eu postava coisas lá, a gente conversava muito nos comentários, o que não acontece muito hoje em dia nas redes sociais, pelo jeito que elas são construídas, mas ainda assim acontece diálogo. Mas eu prefiro conversar com uma pessoa do que ficar falando para ninguém responder. Eu gosto de conversa, de troca mesmo. Eu não teria tido questões se as pessoas não tivessem trazido elas para mim. Eu não teria descoberto soluções se as pessoas não tivessem trazido elas para mim, porque a gente é muito limitado, a gente não tem como saber tudo, né? Eu sempre falo que eu sinto que eu sou uma agregadora de conteúdo. Eu vou pensando todas as coisas e unindo elas e disponibilizando elas num lugar só, mas não sou eu que sou capaz de pensar, discutir, de ter todas essas ideias, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa que pega as coisas que as pessoas me trazem e coloca no mesmo lugar. E, nesse sentido, eu aprendi muito com as pessoas, eu acho que aprendi muito mais do que ensinei. Né? Nesse sentido de falar que eu sou uma agregadora, eu sinto que o meu trabalho é de pegar a montanha de coisas, de informação, e fazer uma triagem, uma análise e colocar lá para as pessoas. E eu sempre me coloquei também num lugar de disponibilidade de conversa, né? De disponibilidade de troca, porque eu também sei que eu não sou detentora de todo conhecimento, também nesse sentido, assim, né? Também sou capaz de errar, também sou uma pessoa, então também, como a Marcela falou, também estou em processo sempre, né? De sempre ir questionando e mudando os questionamentos. Eu acho que, nesse sentido, a gente precisa ter muita humildade mesmo, de saber olhar para o que as pessoas trazem para a gente aprender junto, assim. Vou dar um exemplo, assim, uma das receitas mais famosas do meu projeto é o sabão líquido natural, que é um sabão que eu aprendi com a Flávia Aranha, que tem uma marca de roupas de mesmo nome, que as pessoas hoje em dia mal sabem que é da Flávia, porque bombou tanto através dos meus posts e depois de outras pessoas que postaram também. E aí eu não lembro quem, não faço a menor ideia quem ou onde, mas uma pessoa falou assim: Cristal, olha só o que eu fiz, eu peguei um pouco desse sabão, diluí, botei num pote spray e estou usando para limpar as coisas da casa. A receita do multiuso não fui eu que inventei, foi uma leitora que sugeriu como fazer. Teve outra pessoa que falou também: para isso, assim, as pessoas trocam muito nos comentários, né? Para isso eu botei num potinho assim. Eu acho que isso que é o mais legal, porque cada um tem a sua inteligência e a sua capacidade de construir conhecimento. Eu acho que estar na internet é estar aberto a essa construção coletiva de conhecimento, né? A gente fica ali meio como gerente, assim, né? Meio como árbitro das coisas. Também, através do nosso conhecimento, filtrando o que faz sentido, o que está, né, apoiado na ciência, o que não está, porque tem coisas que realmente estão erradas, tem esse termo mesmo, elas estão erradas, mas de fazer essa gestão das coisas assim. Mas eu acho que eu penso muito mais no meu trabalho como mostrar, apresentar para as pessoas as possibilidades do que, de fato, assim, ensinar ou dizer se está certo ou errado. Porque eu acho que a gente precisa, a construção de conhecimento não parte do que está certo e errado, é a partir de hipótese, de teste, de ver se funciona, de ver se dá certo, né, de entender os mecanismos, mas nesse sentido mesmo. Marcela, então, sobre esse mesmo tema, o que você consegue, de repente, construir na questão da inspiração, então? Se nem sempre essa educação, um pouco é inspiração também, né? E, para além disso, existem os cursos, existem os e-books que vocês também trabalham como agregadora de conteúdo, mas também para levar adiante, né, esse conhecimento.
Fala um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve com a Naturalíssima. Tá. Concordo com tudo que a Cristal falou e vou até somar com uma reflexão sobre isso também, que eu acho que a sustentabilidade ela não está só no que a gente comunica, sendo ou não sustentável, está muito na forma como a gente comunica também. E isso que você falou sobre humildade está muito nesse lugar da gente evitar não se distrair, porque é muito comum de não se colocar como protagonista das nossas causas, né? A gente está ali servindo alguns movimentos. Então, eu tenho algumas causas que me tocam mais dentro da sustentabilidade, a Cristal tem a dela, vocês têm as de vocês, e todas elas se sintonizam em algum momento, mas eu acho que quando a gente cria o conteúdo, a gente coloca o nosso rosto, nosso arroba, a nossa voz, é um risco a gente se distrair, se colocar como protagonista. Então, nesse sentido, eu estou sempre me perguntando assim, e aí já vai um pouco para essa história que você trouxe também. Esse conteúdo que eu estou criando, seja uma fala nos stories, um comentário num perfil de alguém, ou um conteúdo maior, como um e-book, um post, está servindo a quem? Ao meu ego ali, que está na pressa de querer mostrar que eu sei algo, que eu encontrei um erro no sistema ou em alguma marca, ou é realmente um conteúdo que eu acho que vai ser agregador, que vai gerar troca e que eu tenho algo para contar? Então, está muito nesse lugar da humildade, do protagonismo, lembrar que o mais importante são as causas e que a gente não é realmente a dona da verdade, né? E também estou muito na internet por esse lugar de que a gente aprende junto, então eu sempre estive por isso, porque eu sempre fui muito viciada em curso, em aprender, em compartilhar. Então, por eu já ter me formado em jornalismo, isso já vinha naturalmente. E eu encontrei, uns 2 anos atrás, uma frase do Rudolf Steiner, que é quem disseminou a antroposofia, uma frase que eu acho que sintetiza muito o que me move estar criando conteúdo hoje, não só como jornalista, mas como influencer, criadora, que são os termos da vez, que é algo assim: eu quero aprender trabalhando, eu quero trabalhar aprendendo. Eu acho que é uma coisa muito possível que eleva um pouco o nosso estilo de vida sustentável e tem muito a ver com o que a gente faz, né? E isso tem a ver com quem a gente segue a gente também. E acho que a inspiração está nisso, assim, a gente entender o que a gente vai colaborar com esse conteúdo. E, às vezes, um story tem uma potência enorme de levar uma mensagem, mas, às vezes, pode ser um e-book. E, aí, do ponto prático, é como profissional da área, a gente está sempre acompanhando o que tem de relevante, o que tem de relevante tem a ver com sustentabilidade, porque tem coisas surgindo no digital que eu, particularmente, tenho um pouco de receio. Por exemplo, essas fórmulas mágicas de marketing digital, que são movidas à pressa, à escassez. É muito legal porque dissemina, mas tem vários pontos críticos. Então, eu acho que a gente se apropriar disso sem deixar de associar a sustentabilidade. Tem coisa que não combina com sustentabilidade. Escassez, falta de transparência, falta de ética, você querer ludibriar uma pessoa. E isso é praticado não só por marcas e indústrias, mas também pode ser porque quem cria o conteúdo, quem vende um curso, quem vende um e-book. Então, é olhar atento sempre, né? Ótimo. Steiner também fala que não há educação se não há autoeducação, né? Então, isso traz muito essa questão de no dia a dia, é na tentativa e erro, é ouvindo, né, essa plateia, esse público que segue vocês. Deixa eu só comentar, isso me lembrou uma coisa, que as pessoas têm muita pressa, né? A internet, hoje em dia, cada vez mais, né, elas têm mais pressa. E eu passei, acho que 1 ano ou 2 testando um produto recentemente na pandemia. Assim. Eu testei em todas as minhas roupas. Todas, absolutamente todas. Não dá para testar uma vez e falar funciona ou não funciona, sabe? Muitas das coisas que eu posto demoram meses para eu, de fato, postar a receita, porque eu fico ali analisando, testando com água quente, com água fria, testando no inverno, testando com outro tipo de tecido. Enfim, eu estou falando desse produto específico, que era um tira-manchas. E eu acho que a gente precisa entender o tempo das coisas. Não dá para... Porque daí depois é isso. A gente também tem a responsabilidade de, a partir do que a gente está colocando ali no mundo, né? Então, imagina que a gente diz que funciona e as pessoas... que foi o que o Marcelo falou da transparência, da ética, né? As pessoas usam e não funciona, né? Eu sempre me preocupei muito com
ter respaldo sobre as coisas que eu estava colocando ali, tanto cientificamente, em certos casos, quanto de uso mesmo, né? Porque eu não quero que as pessoas usem e falem, ai, não deu certo, é ruim. Eu quero que as pessoas gostem, eu quero que as pessoas usem, né? Não faz muito sentido para mim. Que é um pouco isso que a Marcela falou da pressa, que não faz sentido ter 50 mil receitas e todas elas serem ruins porque eu não testei direito, né? Eu prefiro ter uma só que seja boa. Então, acho que esse é um pilar também que acho que é bem difícil, inclusive. Acho que a gente faz bastante força, né? Eu faço bastante força contra de me desobrigar de não ter que postar muitas vezes, assim, né? Só o fato da gente manter blog numa época em que nem o Instagram mais vai ter isso, tem que fazer TikTok, tem que fazer dancinha, já é uma resiliência, né? O postar menos, a forma como a gente faz. Sim, com certeza. Já é realmente uma revolução em si só, né? Bom, eu acho que agora a gente pode passar para um assunto que ele permeia, né, esse encontro da Semana do Meio Ambiente, permeia o tema de hoje e muito do trabalho de vocês, que é a situação do consumismo e da produção de resíduos que vem do consumismo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse sistema que a gente tem de consumo, de levar ao consumo, e após esse consumo, o que acontece com esse produto, né? Ou com o descarte do fruto desse produto, enfim. Primeiro, vamos falar sobre isso de um jeito mais geral, e depois a gente pode ir no específico, nos itens mais corriqueiros, ou nos itens que vocês mais conhecem. Mas, primeiro, eu queria que vocês falassem um pouco dessa forma geral sobre essa questão do consumo e dos resíduos. Quanto tempo a gente tem mesmo? Não, mentira. Bom, o lixo ele é um fruto do sistema capitalista. Vou falar olhando para vocês agora, que eu vou ficar irritada. E aí não tem como existir sistema capitalista sem excesso, né? O sistema capitalista ele é um sistema de excesso, de lucro, de lixo, precisa sobrar para gerar lucro, né? Então, o lixo só existe e o consumismo só existe a partir dentro desse sistema. E eu acho que é importante a gente entender isso, porque os esforços individuais que a gente faz para reduzir o nosso consumo individual, eles, primeiro, não vão fazer diferenças no sistema capitalista. Não quer dizer que não é para reduzir, também veja bem. Uma coisa, né, é o que a gente consegue fazer para dormir tranquilo, outra coisa é o que de fato faz diferença para derrubar o sistema. Para derrubar o sistema a gente vota, a gente faz revolução, a gente, né, resiste. A gente tem um exemplo aqui que estava aqui nesse palco de resistência há mais de 500 anos nessa desgraça desse país. Gosto muito do Brasil, mas é uma desgraça, né? É um karma que a gente tem por nascer brasileiro. E eu acho que é importante a gente entender que, dentro desse sistema, a gente sempre vai ser forçado a consumir mais coisas. E a gente sempre vai tornar as coisas produto. Vou falar sobre o lixo zero. Quando eu cheguei nesse lugar, era tudo mato, como dizem, né? Eu inventei um kit lixo zero com coisas que eu tinha em casa, com um potinho de extrato de tomate para servir de copo, etc. Com o tempo, conforme o tempo foi passando, né, começou a se tornar um produto lixo zero. Então, hoje em dia, a gente consegue comprar esses produtos todos. A gente consegue comprar copinho, a gente consegue comprar canudo, a gente consegue comprar talheres. A gente tem talher em casa? Tem. Podia usar se tem em casa? Podia. Usa? Não. A gente compra uns diferentes. E, veja bem, o problema não é o kit lixo zero, é a gente tornar tudo produto e precisar comprar as coisas. Eu acho que esse que é o quê da sustentabilidade, a gente quebrar essa necessidade de comprar produtos para cumprir funções. Se a gente precisa beber água, a gente precisa comprar um copo ou precisa de alguma coisa para beber água? Sabe assim? Se a gente precisa deixar de produzir lixo na rua, a gente precisa de um instrumento para, tipo um guardanapo de pano. Não vou conseguir fazer uma descrição dele que não seja chamado de guardanapo de pano. A gente precisa de talheres. Mas, assim, se você não passa por um detetor de metal todos os dias, por que você não pega um garfo, uma faca, uma colher da sua gaveta e precisa comprar um kit lixo zero? Então, a gente fica condicionando as nossas ações a produtos que a gente precisa comprar. Falar aqui que a gente precisa
olhar o nosso consumo de roupas e comprar menos e usar as coisas que a gente tem. Acho que já está muito batido, acho que a gente já passou dessa fase. Eu acho que o que a gente precisa pensar é em como o sistema coopta coisas como movimentos sociais, como o lixo zero, como o feminismo, como a luta LGBTQIA+, e torna isso produto. E aí a gente precisa comprar uma camiseta com um arco-íris. Né? A gente precisa comprar coisas que digam girl power. Não precisa, né? A luta é em outros lugares. O produto faz a gente achar que está fazendo alguma coisa, na verdade, a gente não está fazendo nada. E veja bem que, dentro do capitalismo, ainda tem a produtização nas redes sociais. Então, a gente compartilha coisa e acha que está fazendo luta. Não está fazendo luta, gente. Só está compartilhando story. Luta é na vida real, assim, em pessoa. E já vejam que eu já desvirtuei, já fiquei irritada. Desculpa. Estou de TPM, a progesterona está baixa. Mas acho que entender isso faz a gente tirar a nossa culpa de consumos que a gente faz, para a gente deixar de achar que uma roupa que você comprou numa fast fashion, porque é o único lugar que você tem dinheiro para pagar, vai tá ajudando a destruir o mundo. Não, é o Elon Musk, não é você, entendeu? São os bilionários, é a criptomoeda, mineração de criptomoeda, esse tipo de coisa que está destruindo o mundo, né? Não é uma roupa que você compra. Vamos viver sem culpa, né? A gente também, nessa sociedade, tem um problema de culpa cristã. Eu já vou te dar a palavra, porque eu já estou passando o limite, né? Estamos bem. Mas eu acho que tirar a culpa dessas coisas, entender que a ação individual é importante no sentido de que nos fortalece, mas que ela não é suficiente. Entender que ela não é suficiente é importante para saber que coisas que são suficientes, então, né? O que a gente faz, então? É difícil, não daria para responder só hoje aqui. Acompanhe a Sabrina Fernandes. Ou seja, não tem fórmula mágica. Exato. Era isso que eu ia compartilhar. E também o capitalismo faz a gente achar que eu vou fazer um post falando para vocês: façam essas 5 coisas e salvem o mundo. Não, gente, não é assim que funciona. A gente, a partir do capitalismo e da pressa, a gente acha que dar um clique, é clicar que a gente está fazendo a ação. Também não, né? Não é assim, é bem difícil. Veja bem, por isso que a gente está nessa situação. Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido. Eu acho que também um dos grandes problemas que eu sinto do capitalismo é essa individualização das coisas. Então, a gente joga nos indivíduos o problema e faz crer que a gente está sozinho no mundo também. Porque a gente faz crer que é a gente que precisa resolver sozinho e que a gente não pode se dar a mão e conversar e resolver isso em comunidade. Que daí é um problema da nossa sociedade ocidental branca, né? Que a gente fica mesmo muito sozinho. Então, acho que não tem como resolver se não for em comunidade, né? A gente não é eu separando perfeitamente o meu lixo que estou resolvendo o problema do lixo. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é assim: você chega em casa e teu banheiro está inundado. O que você faz primeiro? Você põe uma toalha para juntar água ou você fecha a torneira? Fecha a torneira, né? Não dá para resolver o problema se não parar o problema de onde ele está vindo. Então, pensar que a gente precisa parar o problema antes é muito importante. Mas, assim, todas as coisas vão ao mesmo tempo, né? Mudar o comportamento das pessoas é importante para a adaptação também de uma nova realidade. Enfim, muito difícil, gente. Vamos lá, devagarinho a gente vai destrinchando isso aí. Eu queria complementar 2 coisas que você falou, que assim como o sistema faz a gente ir por um extremo, que é se sentir culpado, sozinho, tem um outro extremo também, que é essa questão da coisificação, de achar que é só comprar um copinho descartável, é só comprar um sapato de material reciclado, estou sendo sustentável. Como se sustentabilidade fosse sinônimo de comprar coisas ecológicas, mas, na verdade, é muito mais além disso, e esse é um grande perigo que eu considero hoje, no momento que se fala tanto de sustentabilidade, ainda bem, pela disseminação da informação. Nunca tivemos tantas ofertas de bens, serviços, produtos que são, de fato, de menor impacto, que eu acho que é uma palavra que a gente tem que usar mais no lugar de produto sustentável, né? Um produto de menor impacto, porque tudo tem impacto. Então, é não se distrair também para achar que, nossa,
comprei aqui meia dúzia de coisas ecológicas, de material reciclado, estou sustentável, né? E aí um outro ponto que você citou da questão de comunidade, que talvez o cerne da questão, a grande raiz para a gente tentar ter um estilo de vida mais sustentável é resgatar o senso de comunidade. E a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Aprendendo com os nossos povos originários, olhando para a nossa ancestralidade, para a nossa família, para o interior dos lugares que, às vezes, preservam um pouco mais isso. Então, é a maneira como eu me relaciono com o meu entorno. E aí pode ser a pracinha lá do meu bairro. Eu moro em São Paulo, a cidade mais caótica que tem do Brasil, e lá eu resolvi me desafiar a ser mais sustentável. Então, no meu prédio, ninguém se olha no rosto. Como que eu posso resgatar esse senso de comunidade para tentar implementar uma composteira coletiva lá, que está uma novela assim, para a gente fazer isso, uma horta comunitária, né? Eu moro em apartamento, eu tenho lá uma horta aeropônica, mas eu não consigo fazer tanta coisa. Será que eu não tenho uma horta coletiva perto da minha casa? Então, esse senso de comunidade, além de trazer esse senso de pertencimento, que ajuda na resiliência, faz com que a gente vá pulverizando também o que é essencial para um estilo de vida sustentável, né? É porque é muito menos o que e muito mais como. E bem nesse sentido, assim, não é o que, mas o como, é que no consumo a gente tem que fazer uma certa pausa para olhar o que a gente está consumindo, né? E, Marcela, eu queria te perguntar, então, sobre esse projeto, a limp.com.vc, que é um projeto mais recente seu, você é cofundadora. Explica para a gente que ferramenta é essa e se ela ajuda, né, nesse processo. Tá. A Limp é uma ferramenta que nasceu nesses anos que eu fui tentando descobrir e reduzir o meu impacto no mundo. Uma das bandeiras que me ressoaram muito foi a bandeira da beleza natural, que hoje muita gente chama de beleza limpa, eu também. Porque quando eu estava me questionando, eu trabalhava como repórter de beleza numa revista, então eu estava com muito acesso àquelas informações e estava questionando os meus hábitos, né, o impacto ambiental na minha saúde. Então, uma das bandeiras que eu mais tenho levantado nesses últimos anos, desde uma época que se falava muito pouco, a Cristal também é dessa época, falava desse assunto, é essa questão do impacto ambiental que nasce dos nossos hábitos de cuidados pessoais, aqueles movidos pela vaidade, tem que ser, tem que parecer. Então, a Naturalíssima acabou ganhando muito ênfase nesse tema, né? Eu fui falando muito desse assunto, e aí, quando eu estava fazendo o curso de sustentabilidade, uma amiga começou a questionar, mas será que não tem como a gente trazer uma ferramenta para o Brasil que a gente possa pesquisar o impacto das substâncias nos cosméticos, no meio ambiente, na nossa saúde? Lembrando que substância, cosmético, fórmula é só um pilar de tudo que a indústria da beleza impacta no mundo. É só um, assim, né? Tem vários outros. Embalagem, o excesso de consumo, enfim. E aí a Limp foi uma plataforma que a gente fez inspirada em algumas gringas que existem. A gente cruza vários dados científicos que a pessoa digite lá, parabenos, petrolatos, octocrileno, e aí tem um pouco de acesso à informação sobre o impacto ambiental, na saúde humana também, daquela substância. Então, é uma forma da gente gerar um pouco mais autonomia, já que dentro dessa questão do impacto do consumo de beleza e higiene, ler o rótulo acaba sendo um dificultador, né? E é gratuita. Ótimo, então está aí a dica. Bom, vocês falaram, então, sobre essa questão macro, né, dos produtos que a gente consome e das dificuldades de descarte. Mas qual seria, assim, um ponto de partida, então, para a gente, sei lá, ser mais sustentável na nossa vida? Tudo bem que não é igual o consumo a produção da carne ou a produção industrial e quanto se usa de água, mas, assim, quando vocês são perguntadas sobre isso, que deve ser sempre, o que vocês costumam, assim, recomendar para as pessoas? Assim? Qual que é o ponto de partida para alguém que quer ser mais sustentável? Eu acho que o microfone está com a bateria acabando para começo de conversa, mas eu acho que uma das primeiras coisas é tentar escolher bem, fazer durar, porque
É muito difícil falar sobre isso, porque quando a gente fala de qualidade, a gente pode falar de roupa, pode falar de cosmético, mas eu acho que um dos principais pontos é o que a gente estava falando antes, que é muito mais como do que o quê. O produto, escolher um produto que tenha menos impacto é bem importante, mas isso é só o começo. Depois tem todo um processo que você vai ter aquele produto, você vai cuidar daquele produto, você precisa fazer ele durar mais tempo. Você precisa cuidar para que ele não estrague, para que ele não estrague desnecessariamente, por exemplo. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar como a gente faz escolhas melhores. Como a gente faz escolhas melhores. Eu acho que daí a gente pode pensar... Trocar? Assim? Tá. Daí eu acho que a gente pode pensar nesse sentido em, por exemplo, cosméticos. A gente normalmente não espera terminar para começar um novo, né? E aí a gente sempre gera um desperdício de produto no fundo ali do pote. A gente poderia usar uma coisa de cada vez para usar elas até o fim. Desperdiçar menos coisas no geral, de comida, por exemplo, comprar menos comida. Uma coisa que eu fiz quando eu comecei o projeto foi comecei a reduzir a quantidade de comida que eu comprava, porque eu percebi que eu gerava muito desperdício de comida. E assim, eu sempre morei sozinha, quando eu fiz o projeto de reduzir a minha produção de lixo, sempre morei sozinha. Mas eu lembro que eu fui diminuindo a minha quantidade de comida que eu comprava, e não foi diminuindo a quantidade de comida que eu comia, de fato, mas sim a que eu jogava fora, né? E aí eu acho que entender esse processo de fazer escolhas melhores e acho que de questionar mesmo e olhar com mais atenção, porque a gente acaba fazendo muitas coisas no modo automático, né? E fazer com que elas façam sentido, assim. Escolher as coisas para que você, de fato, consiga encaixar no seu dia a dia. E também não se culpar caso você você achou que ia fazer uma escolha que ia fazer sentido, que você ia usar até o final e, no fim, não usar, né? Porque, às vezes, a gente erra realmente, né? Produto de beleza, às vezes, não dá certo para a pele. E aí, encontrar novos usos também, acho que é legal de pensar nesse sentido. Cosmético dá muito para fazer isso. O que era para o rosto, você pode usar no corpo. Você pode dar para pessoas também, né? Caso tenha alguém que use. Tentar cuidar dessas coisas para que elas não vão parar no lixo, para não gerar desperdício. Um ponto principal assim do lixo zero é tentar desviar as coisas do lixo, né? Não só o lixo da lixeira física mesmo que a gente está olhando, mas mais no sentido de desviar isso do aterro sanitário, que é o ponto onde nada vai ser reaproveitado, né? Então, também tentar fazer com que as coisas sejam desviadas do aterro, né? Tentar encaminhar elas para um novo uso, e daí a gente pode pensar em upcycling, que é quando a gente, por exemplo, pega, por exemplo, uma camiseta e transforma numa capa de almofada. A gente não está reciclando aquilo, a gente está fazendo um upcycling, que é usando aquele material e dando uma nova função para ele. Eu acho que é um pouco nesse sentido de olhar para as coisas que a gente faz e tentar modificar nossa atitude com relação a elas. Porque, no geral, a gente é ensinado a comprar muitas coisas sem questionar de o que a gente vai fazer durante ou o que vai acontecer daquilo depois. Depois é só jogar fora, que não é mais nosso problema, né? Eu acho que um problema que eu sinto que eu tenho desde o começo do projeto é tentar reduzir as coisas que eu tenho, assim. Eu estava até falando para a Marcela antes que eu estou sempre olhando para os meus cosméticos e falando, meu Deus, eu queria usar menos produtos. E daí a gente acaba ganhando alguns também, né? Eu sempre estou tentando diminuir, assim, tipo, não, qual que seria o mínimo viável possível que eu poderia usar para que minha pele, que é sensível, não fique irritada. Eu acho que é um exercício de estar sempre olhando, porque a gente sempre vai se incomodando, né? Então, também, os incômodos vão surgindo, né? Às vezes a gente se incomoda só com uma coisa, daqui a pouco tem outra ali do lado que começa a nos incomodar também. Acho que é um processo de começar a olhar com atenção as coisas que a gente faz, tirar do automático e olhar, por que eu faço isso?
e questionar, assim. Muitas vezes a gente não tem resposta para essas coisas, e aí talvez elas não façam sentido na nossa vida. Acho que isso sobre questionar, não questionar só sobre as coisas, quem fez, o que está por trás, mas questionar também até as nossas motivações, né? Que não é só uma culpa nossa, mas vem desse sistema todo que faz a gente acreditar que precisa de muita coisa, que precisa parecer outra, que eu preciso ter itens que são clássicos da vida ecológica para me sentir ecológica. Então, questionar as nossas motivações também está nesse combo aí, até para a gente entender que não existe uma vida sustentável perfeita, mas vai existir a consciente no ritmo de cada um. Então, acho que uma dica que não é tão prática, mas é válida, é cada um seguir o próprio ritmo nessa jornada de ser mais sustentável. Então, todo mundo, às vezes, vai ter uma primeira bandeira que vai ser o começo do trajeto, e, no meio do caminho, a gente vai conectando outras causas. Então, quando eu comecei a estudar, a pesquisar, como curiosa mesmo, sustentabilidade, eu nem tinha parado para pensar em ser vegetariana, depois tentar ser vegana, e isso veio no meio do caminho. Primeiro veio a questão até dos cosméticos, por exemplo, da meditação. Então, hoje eu já tenho várias causas juntas e vou ter novas. Uns anos atrás, eu ouvi de um professor de regeneração que ter um filho era o maior impacto ambiental que um ser humano poderia gerar. Agora eu estou nesse processo cheio de novidades. Então, eu e meu companheiro, a gente tenta ter um estilo de vida o mais sustentável possível, dentro do possível em São Paulo, e agora a gente está se vendo cheio de coisas novas. E será que a gente vai conseguir reduzir o impacto disso, daquilo? Então, é entender um pouco também que cada pessoa vai ter um ritmo. Isso evita que a gente caia, às vezes, num processo de eco-ansiedade, que já é um termo que tem sido usado pelas sociedades de psicologia, de psiquiatria, que para definir essa sensação crônica de que, nossa, nada que eu fizer vai adiantar, que vem muito dessa história do capitalismo, colocar a culpa em nós como seres individuais. Isso é seríssimo, porque faz ou com que a gente se paralise, né, não faça nada e se sinta mal, mas também evita até que a gente fique querendo definir o que é sustentável para o outro. Porque quando a gente tem causas, a gente quer falar da nossa bandeira para todo mundo, né? Em casa, a gente fica irritado, porque o pai, a mãe, o irmão não segue, não acredita na história do lixo, quer comer carne. E a gente tem que entender um pouco também que cada um vai ter o ritmo. Não é aceitar, é ter um pouco ali, um pinguinho da paciência que, em algum momento, a gente vai impactar com o nosso exemplo, né? Então, essa coisa da paciência, quando a gente desacelera, é quando a gente sai do modo automático que a gente consegue se questionar e questionar melhor. Por isso que o sistema está sempre gerando essa pressa no consumo, não só de coisas, mas de informação também, que é para a gente não questione, né? Ótimo. Bom, então, indo nessa linha também dos produtos, a gente sabe que está tudo caro, né? Está tudo caro. A realidade socioeconômica brasileira está apertada para todo mundo, está difícil. É possível a gente ser sustentável no jeito que está o Brasil? Tipo assim, produtos e hábitos e coisas que você possa fazer você mesmo ou que sejam acessíveis. Como que vocês veem isso? E que tipo de conselhos ou coisas do dia a dia de vocês estão observando que dá para fazer nesse momento que nós estamos vivendo? Pode começar. Acho que tem um ponto que eu até ia falar anterior, achei que eu estava me alongando demais, mas cabe aqui nessa pergunta, que é o fazer. Então, quando a gente resgata todo tipo de fazer, a gente reduz o impacto ambiental, a gente faz com que as coisas durem mais, a gente reutiliza, mas, principalmente, cria um senso crítico até na hora de comprar. Então, se eu sei fazer o meu desodorante, que foi a primeira vez que eu comecei a usar produtos naturais, eu fazia, porque 10 anos atrás não tinham. Então, eu fui estudar aromaterapia para aprender a fazer aquele desodorante, natureba e tal. Hoje, eu já tenho opções para comprar. Mas, a partir do momento que eu sei fazer, eu nunca mais vou comprar da mesma maneira. Eu vou ficar mais atenta à qualidade, ao que tem, ao que não tem. E a gente resgata um pouco desse hábito ancestral também, que tem a ver com a autonomia. E sem autonomia, é muito difícil a gente conseguir ter uma vida sustentável. É a autonomia da escolha. Eu compro ou eu faço? Eu posso votar ou não votar? Eu posso consumir esse conteúdo ou não? Então, acho que o fazer, mesmo que a gente não vá fazer tudo, não vai virar ali uma artesã de mão cheia, é importante. Então, pode ser saber costurar uma barra de uma calça, fazer uma coisa ou outra
de higiene pessoal, fazer a própria comida, porque isso vai fazer com que a gente evite embalagens, o desperdício, ressignifique a nossa relação com o alimento e não ache que comida é lixo. Né? Hoje em dia tem crianças que nunca viram uma fruta ou só vê o produto embalado. Então, essa história do fazer, eu acho que ajuda muito nesse processo de desconstrução. Tem uma frase que eu gosto bastante também, que é pensar que o consumo mais consciente que a gente pode fazer é não consumir nada. Né? E aí, a partir desse ponto, a gente pode pensar que ter um guarda-roupa sustentável não é comprar um monte de coisa de algodão certificado, sustentável, agroecológico, e sim usar o que já está lá dentro. Né? Acho que pensar nesse sentido ajuda muito a gente a desmistificar essa ideia de que ser mais sustentável é ser mais caro, porque isso está atrelado a algumas coisas específicas que talvez individualmente sejam mais caras, não necessariamente no final da conta elas resultam em que elas são mais caras mesmo. Né? E aí depois, por exemplo, a gente pode pensar que quando a gente faz as coisas, a gente também está evitando de consumir muita publicidade. Então, tipo, se eu faço meu desodorante, eu não fico analisando os desodorantes na gôndola do mercado e comprando coisas ou me sentindo mal, porque os produtos cosméticos eles fazem muito a gente se sentir mal, né? Por isso muito que a gente compra vários, porque eu tenho que reduzir o frizz do meu cabelo, porque eu tenho que diminuir as linhas de expressão, porque eu não posso envelhecer. Ser mulher é difícil, né, gente? Como convenhamos. A gente não pode ser nada. E eu acho que nesse sentido é muito legal também. Eu gosto muito quando eu vou na zona no setor de produtos de limpeza do mercado, que eu não sei o que fazer lá. Assim, eu faço meu sabão líquido há muitos anos, já nem sei quantos mais, acho que foi desde 2017 que eu comecei a fazer, e eu uso ele para limpar a casa toda. Então, e eventualmente, se eu uso algum produto convencional, eu sempre falo, o meu seria melhor, eu limparia melhor nesse caso aqui. Eu acho que é muito bom também. Tem a receita lá no blog, tem no Instagram, tem no YouTube, tem em todos os lugares para quem não conhece ainda. É uma receita super simples e também é super barata, porque vai sabão de coco, bicarbonato de sódio e álcool. E é um sabão que eu uso para lavar roupa e depois diluído eu uso como spray, que foi uma leitora que me ensinou, lembra que eu falei antes, para limpar todas as coisas em casa. Então, ele limpa vidro, limpa fogão, limpa pia. Como ele não tem nenhum aromatizante também, e além de ser feito a partir de sabão de coco, ele é ótimo para quem tem alergias, no sentido de que reduz o contato com produtos que geram alergia, que são alergênicos. E já recebi relatos muito, muito legais assim, de pessoas com dermatites, por exemplo, que reduziu bastante o problema. E é uma receita que, eu não sei na inflação atual desse governo quanto está custando, mas custava uns R$5 por mês, mais ou menos, na época que eu fiz as contas. Porque é tipo 50, 100 ml de álcool que você usa por mês, então você vai comprar 1 litro que vai durar muitas receitas. O bicarbonato é 3 colheres de sopa, então imagina, comprando 1 quilo de bicarbonato você vai usar por muitas receitas. E o sabão de coco, que é o item mais caro, mas que você está substituindo sabão para lavar roupa, amaciante, desinfetante. Nem lembro mais que produtos que existem. O detergente para lavar louça. Enfim, vários. Eu fiz uma conta, dava uns 6 produtos, eu acho, que dava para substituir. Na época que eu fiz a conta, alguns anos atrás, era uma diferença de 40 e poucos reais para R$5. Então, também é interessante a gente pensar que essas soluções caseiras, no geral, elas são mais baratas também. Fazer o próprio desodorante custa nada. Se você compra uma manteiga vegetal, óleo de coco e bicarbonato, né? Assim, vai durar para fazer por 2 ou 3 anos o desodorante para a família toda. Sem exagero, gente. Dura muito tempo. E às vezes nem é só sobre fazer essas receitas mais elaboradas. Assim, se a gente tem um vinagre de maçã em casa, um bicarbonato, coisa que todo mundo tem, a gente consegue várias soluções de formas muito simples. Então, daí que nasce a autonomia, né? Sim. Eu acho que acho que é isso, de pensar a autonomia e a independência das marcas, além de que é muito bom você usar o seu desodorante e falar, eu que fiz.
eu que fiz, entendeu? Estou lavando a roupa com sabão, eu que fiz. Porque a gente não aprende que a gente é capaz de... Né? A gente acha que é só uma indústria muito especializada que consegue resolver certos problemas que a gente tem na nossa vida, como desodorante. Mas eu acho que é muito, muito legal de fazer nesse sentido. Tem receitas que são muito baratas. Essas 2 receitas que eu falei, eu não demoro nem 5 minutos para fazer cada uma delas. A do sabão dura 2, 3 meses, o sabão. Então, assim, não é uma coisa que precisa uma manhã inteira para fazer. A gente está usando o sabão pronto, a gente só vai derreter ele. Só para deixar, caso alguém não tenha feito ainda, caso vocês tenham pensado, putz, mas daí também tem que ter tempo para fazer essa receita. Não, gente, é uma vez cada 2 meses cada um. Não precisa fazer toda semana, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Eu sou preguiçosa. Eu não faria nenhuma receita e eu não faço. Teve algumas que eu tentei fazer, mas tinha que fazer muitas vezes. Tem que fazer muitas vezes, dá muito trabalho, não faz sentido também. Porque eu tenho muita coisa para fazer, sou preguiçosa, então se a receita não for simples e fácil, resolver rápido, também não faz sentido na minha vida. Eu acho que, nesse sentido, também é entender... Daí eu só queria concluir falando que, assim, tem coisas que são mais caras, né? E acho que também é entender o alcance do nosso poder aquisitivo de comprar coisas ou de conseguir fazer certas trocas. Tem alternativa para muitas coisas? Tem. A gente tem, às vezes, acesso a essas alternativas? Nem sempre. Tem alternativa para o orgânico ser mais barato? Tem. A gente pode comprar direto do produtor, pode comprar de CSA. Talvez esteja ao seu alcance, talvez não, né? A gente mora numa cidade que é relativamente bem privilegiada nesse sentido, mas que não necessariamente vai encaixar nas nossas rotinas, né? Então, acho que é importante também entender que batalhas que você vai enfrentar, assim, né? Que trocas que você tem capacidade de fazer e não se culpar pelas que você não consegue, né? E tentar buscar alternativas, eventualmente, caseiras que podem ser mais baratas e podem fazer mais sentido ali com o próprio produto mesmo. Às vezes as pessoas reclamam, a roupa de algodão orgânico é caro, o sabão de comprar é caro, porque não pode fazer algum motivo assim, mas não tem coragem de ter um filtro de barro e reclama porque a água fica com gosto de terra. Então, nesse sentido, é muito sobre sair da zona de conforto também, testar, experimentar, deixar esses caprichos de lado, porque tem coisas que não só são acessíveis, quanto ajudam a gente a até economizar financeiramente mesmo. Então, essa história do filtro de barro, eu tenho um monte de amiga que reclama que tudo é caro, adora comprar em marcas X, carésimas, sustentáveis também, mas não quer ter uma composteira. A composteira é mais cara dessas tecnológicas, mas tem como fazer em casa, tem como tentar uma comunitária. Então, é tentar ter essa autorresponsabilidade sem culpa para fazer o que for possível, né, o que está ao alcance. A gente tem um tempinho para perguntas. Temos perguntas de vocês? Temos uma pergunta ali, Carol. Eu também tenho mais uma pergunta. Será que vai dar tempo? Bom dia. Quero agradecer muito a todas as falas, né? E queria colocar uma coisa no sentido da fala que foi feita de fechar a torneira, né, antes de jogar a toalha. Quero dizer que eu sou neurótica também no sentido de até acumuladora, né, de não colocar, às vezes, embalagem fora e eu fico sem dormir por conta das coisas de plástico, tá? Isso aí me tira do sério. Eu queria saber exatamente no sentido do que pode ser pensado em termos coletivos, para além da responsabilidade individual, a exemplo do que poderia ser proposto, que seja em plataforma partidária ou outras formas coletivas, por exemplo, projetos de lei ou sugestões no sentido de parar a produção de plástico. Parar, né? Porque não cabe mais plástico no mundo.
Eu vou só dar um exemplo aqui. Em 2017, eu estava em Portugal, conheci uma pesquisadora, uma bióloga brasileira do Maranhão, lá, na cidade de Aveiro, e ela pesquisava já, naquele período, o microplástico em mínimos micro-organismos, assim, né? E estava lá. Então, assim, e ela disse que mesmo que parasse naquele momento, o problema já estava, né? Então a gente já está tomando plástico, comendo plástico, né? Para além de agrotóxico e por aí vai. Então eu penso assim, questão da água, questão do plástico é de uma urgência absurda, né? Para além do excesso da embalagem que a gente estava falando aqui. Queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso, o que pode ser pensado em termos coletivos, planetários, né? Que a gente possa empurrar um pouco esses governos tão lenientes, né? E tão, vamos dizer assim, favoráveis ao capitalismo que está aí, né? É um tema complexo, né? Eu sempre me pergunto, será que se a gente parar, a gente vai resolver o problema? Porque o mundo ele está em movimento. As alternativas para o plástico e para outros materiais, elas têm surgido, e como elas têm surgido, algumas não resolvem todo o problema. Tem um monte de greenwashing de plástico bio aí, né? Que faz a gente relaxar, mas é greenwashing. Tem alternativas que ainda são caras, virão alternativas melhores. Eu, particularmente, sempre fico me perguntando assim, será que parar dá? Porque o plástico ele foi criado lá atrás para resolver questões práticas. Então, a gente tem plástico, aqui eu não estou com muitos, mas na minha bolsa tem plásticos inevitáveis, aqui nesse auditório, na indústria automobilística, em todas as áreas de consumo, e em várias áreas que são desnecessárias, que são esses plastiquinhos pouco duráveis, né, que a gente usou, descartou. Então, eu estou sempre me questionando se o caminho é esse, vai parar agora, porque as pessoas estão tentando criar novas alternativas, e eu não sei se vai ser tão simples assim. E o plástico é realmente uma questão. Você falou em algum momento das mulheres, né? Eu lembrei, só de trazer um recorte aqui, que as mulheres são as mais impactadas pelo plástico no mundo, não só pelo contato por meio de cosméticos, alimentação, absorventes, mas até nos processos das indústrias também que lidam com o plástico. Então, ele é urgente, mas eu acho que talvez seja um dos temas mais espinhosos. Talvez você consiga trazer mais essa questão dos projetos. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que pensar em regulação mesmo, através de leis, né? Na Europa, nesse momento, eu não sei como é exatamente, mas eles têm algumas regulamentações que algumas embalagens já não têm plástico, já são de papel, por exemplo. Trocar tudo que é de plástico por papel é a solução? Tem que analisar, né? Também não é assim, porque não dá para simplesmente a gente trocar um material pelo outro, porque o problema não é só... No caso do plástico, a gente tem realmente um problema de toxicidade, de não ser reciclável, etc., do plástico. Então, não necessariamente só trocar um material resolve. Mas tem algumas saídas que a gente poderia pensar. Proibição de descartáveis de plástico, todos. Tem que analisar se todos os grupos da sociedade vão ser atendidos a partir disso ou não, né? Mas tem embalagens, a gente poderia diminuir o uso de plástico? Poderia ter alguma regulamentação no sentido de diminuir embalagens que usem mais de um material e que, por isso, ela se torne não reciclável? Poderia, porque tem muita embalagem que, quando, por exemplo, cola um no outro, cola um plástico no papel, nenhum dos dois recicla mais, porque não vai ser reciclado aquilo. Incentivo de pesquisa para melhorar o tipo de reciclagem de plástico também, porque a reciclagem do plástico hoje é o que a gente chama de downcycling, que ela perde valor, que a gente não derrete uma garrafinha PET e vira outra, não é assim que funciona. A garrafinha PET vira um outro plástico, que é o PAD, que é de menor qualidade, depois uma outra, e depois vai para o aterro sanitário. Então, isso não quer dizer que esse plástico que está sendo reciclado ou que vai ser reciclado é uma grande coisa. A gente só está adiando ele de ir para um aterro sanitário. Diferente de um vidro, de um alumínio, de outros materiais que têm uma reciclagem infinita, por exemplo. Mas investir em ciência e tecnologia para pesquisar formas de reciclar o plástico para que ele
tenha uma reciclabilidade maior, melhor, ou que possa ser misturado, porque ele é um polímero de carbono, né? Tem uma vertente de pesquisa que tenta refazer o plástico, separar ele em carbonos, que seria um ótimo jeito de reciclar, no sentido de que ele viraria apenas carbono depois, então poderia fazer qualquer tipo de plástico depois de novo com isso. Não faço engenharia de materiais para saber exatamente onde está esse processo, mas eu sei que tem uma vertente de estudo sobre isso. Mas eu acho que existem algumas alternativas nesse sentido de, por exemplo, regulamentação para diminuir o uso, diminuir percentual, aumentar percentual de reciclado, né? Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos que a gente tem, por exemplo, tem a questão da logística reversa, para que as empresas se responsabilizem pela reciclagem. Então, precisa também aumentar a fiscalização, né? Esse tipo de coisa só funciona com muita pressão, né? Vamos lembrar que a gente está num país que faz guerra por petróleo, né? Que é da onde vem o plástico. Então, é muito difícil também, porque, se a gente olhar, tem uma disputa de diminuir combustíveis fósseis, e quanto mais se diminui combustível fóssil, mais se aumenta produtos plásticos, porque a indústria não quer reduzir sua produção, né? Então, vai deixar de ter gasolina, diesel, vai aumentar plástico, porque eles não vão deixar de extrair petróleo, né? Tem esse problema nessa realidade. Mas a gente tem alguns exemplos de alguns lugares que já fazem menos uso. Por exemplo, se eu fosse presidente, mas eu acho que água engarrafada em plástico é uma das coisas que mais me irrita. Podia ser em lata, por que não? Não tem todos os refrigerantes, todas essas cervejas em lata. A gente, no Brasil, é campeão de reciclagem de alumínio. Poderia ser em lata, por exemplo, ia reduzir muito a quantidade de plástico gerado só nesse um produto. Poderia ser uma coisa que teria que vir forçada mesmo de lei, né? Esse é um exemplo, por exemplo. Tem várias coisas que poderiam ser feitas, pensar em reduzir o uso, mas é realmente complexo. Mas algumas saídas que eu já vi acontecendo, assim, em alguns lugares. Mais uma pergunta? Temos aqui, mas eu queria só complementar essa parte do plástico. Quando a gente aqui da UFSC, né, lançou a campanha de adote uma caneca, né, não utilizar copo reutilizável, fomos chamados pela indústria do plástico de Santa Catarina para fazer uma pressão que era um absurdo a gente fazer uma campanha dessa, porque a gente tinha o poder de mudar o pensamento de uma geração. E é bom, né? Exatamente. A gente, na verdade, assim, eles tentaram encurralar a gente, mas no final saímos lisonjeados com o comentário deles. E a gente já reduziu, a gente consumia mais ou menos 1.500.000 copos descartáveis por ano aqui na UFSC. E o último dado, que eu acho que foi 2018, foi menos de 200.000. Ainda é um valor muito alto, mas assim, a gente já reduziu mais de 1 milhão de copos. Então, esses copinhos que vocês ganharam, a gente já teve evento, a gente que nem deu mais, até por questão do consumo. Não dá ecobag, não dá o ecocopo, mas a gente trouxe de volta por questão de que muita gente mudou dentro da universidade, né? Os alunos vêm, saem da universidade, e ele tem a marcação. Então, levem nas cantinas, nas lanchonetes, e peçam para que coloquem no copo. No início, eles podem ser meio resistentes, mas a gente está fazendo também um trabalho com o UFSC Sem Plástico, que é um grupo de alunas aqui da UFSC, né, de estudantes daqui da UFSC, que fazem esse trabalho com as lanchonetes para que eles aceitem utilizar e não ficar dando no copo descartável. Então, é uma coisa assim, vamos, né, seguir o que a indústria do plástico está com medo, né, mudar realmente uma geração, né, e não consumir mais o plástico. A menina que ia perguntar, acho que saiu. Foi embora. Desculpa, acabei. Alguém mais? Eu vou aproveitar para deixar uma dica de livro, posso? Porque eu acho que é um livro que dialoga com todas as áreas de vocês, essa questão também de buscar soluções, que é o livro Culturas Regenerativas, do Daniel Wall, esse professor que eu falei que, lá em 2019, falou: tenha um filho, tenha o maior impacto do mundo. Então, eles conseguiram condensar assim, todas as áreas da sociedade para mostrar esses caminhos que vão além da sustentabilidade, que chegam à regeneração. E é um livro mais técnico, assim, mas muito reflexível, que dá para associar a todas as áreas de estudos de vocês. Muito bom. Não, só um comentário também. Tu falou de engenharia de materiais. Eu sou formado em engenharia de materiais. E, recentemente, eu tenho
pesquisado um pouco, na verdade, eu ia até fazer uma pergunta sobre como não cair nem na hipocrisia de não olhar para a realidade e saber que a gente que está aqui não faz nem parte da população, das 30 milhões de pessoas que estão passando fome hoje no Brasil, que daí essa discussão aqui não faz nenhum sentido, e também não cair no outro lado, que essa expressão eu não tinha ouvido ainda, que é eco-ansiedade. Eco-ansiedade, me vejo muito nisso, inclusive. E também constantemente irritado com várias coisas que eu vejo na rua, com várias, enfim, coisas que eu sei que não faz nenhum sentido, que é só uma forma de vender, porque tem isso também, a forma como tu vai vender um produto, a forma como tu vai vender a tua ideia, ela faz toda a diferença. Então, colocar que o carro elétrico vai solucionar o problema do mundo é uma hipocrisia completa. Eu não quero que os carros que levem os funcionários policiais da FUNAI lá para prender os carros e os equipamentos que estão no meio da Amazônia sejam elétricos e fiquem sem bateria no meio do caminho. Eu quero que a tecnologia que já existe, os carros que já existem, não sejam jogados fora para comprar e dar mais dinheiro para a indústria do carro elétrico. Não é assim que funciona. Eu quero que a ambulância que vai me salvar num dia no acidente seja feita de uma tecnologia que já está aí, e não jogar fora para comprar e gerar, nesse sentido, né? E dentro da questão da engenharia de materiais, é muito difícil, assim, eu passei por algumas experiências dentro da indústria que me fizeram entender, inclusive fizeram pesquisar um pouco dessa área, que o que não dá dinheiro é muito difícil colocar em prática. Então, alguém tinha comentado aqui sobre ir para a área da política, assim, tipo, como transformar isso lá atrás, né? Fechar a torneira seria mais, eu acho que a ideia ou a pergunta que eu gostaria de ouvir também, de como, mais na prática, como a gente consegue fazer isso, porque o que eu vejo é que se não tem uma lei obrigando o produtor da garrafinha PET, não é só colocar o símbolo de reciclável. Inclusive, isso tem em diversas indústrias. A gente olha ali que está escrito, tem um símbolozinho de reciclável, mas como tu falou, se tu misturar 2, 3 materiais, até como engenheiro de materiais, colegas meus, digamos, desenvolvem um material que soluciona um problema. De repente, tu desenvolve uma embalagem que tu consegue enviar um alimento e durar mais tempo para gerar menos desperdício de alimento, de fato. Só que ele tem que desenvolver aquele material e tem que fazer como tu falou, upcycling, né? Não downcycling. Ele tem que fazer com que aquele material, ele desenvolveu o material na produção, ele tem que fazer apresentar como fazer ele voltar aquele material depois de reciclado ser o mesmo material, né? Enfim, mas eu não vejo isso de uma outra forma na prática que não seja através de políticas, porque a política, no sentido de legislação, é a única coisa que vai fazer com que não dependa do dinheiro daí, né? Eu também acho que se a gente olhar, por exemplo, agrotóxico tem isenção fiscal no Brasil inteiro de 17%. Todos os estados, todo ano, renovam esse contrato, falando nosso estado também vai ter isenção fiscal. Inclusive, acho que antes da pandemia, o governador aqui de Santa Catarina quis falar que não e quase foi derrubado, assim, porque não tem essa opção. E aí o discurso é sempre vai cobrar, aumentar 17% os impostos. Não, vai passar a cobrar, que não é cobrado. E daí, óbvio que o produto orgânico, por exemplo, vai ser mais caro. Não tem incentivo, não tem linha de crédito, não tem financiamento, não tem exportação, né? Então, é muito nesse sentido. Se a gente não tem políticas que orientem o que a gente acredita que é o futuro da nossa sociedade melhor, a gente vai estar sempre à mercê do que é o mercado que está dizendo que é o que vale mais, né? Se a gente tem incentivo para produção de plástico, se a gente não tem cobrança de multa para quem faz crime ambiental, se a gente tem um IBAMA que é destruído e, inclusive, atua quase para o contrário. Hoje em dia, o Ministério do Meio Ambiente, né? Como que a gente vai ter, né, esse tipo de opções? A Marcela falou antes, né? Tem muita opção
de alternativas a plástico, de alternativas a couro de plástico, né? Aquele couro ecológico, que tem alternativas de couro vegetal feita de casca de abacaxi, tem muitas opções, assim, com restos de plantas, bagaço de laranja, tem muita coisa muito legal, tanto a plástico quanto outros materiais, mas a partir do momento, né? A partir do momento que precisa escalar essa produção, isso sempre esbarra no que a gente tem de estrutura legislativa para botar esses negócios em pé, assim, né? Então, realmente, eu acho que para a gente conseguir essas mudanças é através de lei, né? É através de normas. Eu vou dar um exemplo aqui da UFSC, né? Que a Carol falou antes dessa coisa dos copinhos, mas no RU, há alguns anos atrás, quando eu vim pela primeira vez fazer UFSC aqui, tinha copo descartável. Em dado momento foi proibido. Vocês imaginam que, se não fosse proibido, mas fosse só sugerido, tipo, não proibido no sentido de não tinha mais, né? Se fosse só sugerido para as pessoas usarem, elas iam continuar usando o descartável, né? Porque se tem lá, as pessoas acabam continuando usando. Eu lembro que deu um bafafá na época, que foi horrível. As pessoas queriam fazer uma greve lá, praticamente, porque não tinha mais copo descartável, porque esqueciam a caneca para pegar o suco ou a água. Mas, a partir do momento que tem uma regra que se muda, as pessoas aprendem. E, hoje em dia, ninguém reclama, porque todo mundo leva a sua caneca. Todo mundo... Hoje em dia, inclusive, as pessoas acham ótimo que não tem copo descartável. Tipo, nossa, olha como a UFSC é legal, não tem copo descartável. Então, esse tipo de coisa precisa, às vezes, vir de cima, assim, meio obrigando as pessoas. Claro que daí, num sentido de projeto político, a gente tem que pensar em adaptar, né, em fazer alternativas. Quando a gente olha legislações, por exemplo, de pequenos produtores de comida ou pequenos produtores de cosméticos, as legislações atuais, elas não fazem sentido para, por exemplo, pequenos produtores de cosméticos que fazem sabão artesanal. Não tem como regularizar o negócio, porque a lei não faz sentido nenhum para pequeno produtor, faz para produtor enorme. Então, a gente precisa ter pessoas da sociedade que cutuquem lá para que a gente mude as leis, para que elas sirvam à sociedade, porque é para isso que as leis existem também, para servir à sociedade, né? Então, a gente precisa pensar nisso, lembrando que em outubro tem eleição e quem faz lei é quem está no legislativo. É, às vezes, mais importante do que quem está no executivo, né, galera? Vamos assim, fechar com campanha política. Votem direito, não votem sem saber que vocês estão votando no legislativo, nunca. Acompanhem as pessoas. O voto está relacionado a essa vida sustentável e consumir também é um ato político. Então, as coisas estão muito interligadas, né? Só contando uma coisa rapidinha dessa sua crítica ao carro elétrico, que eu acho muito legal vir de uma pessoa que trabalha com materiais, com desenvolvimento de produtos, porque eu acompanhei esses dias uma crítica ao carro elétrico, mas era bem coisa de Instagram, só leigo falando. E, às vezes, eu, pessoalmente, me incomodo um pouco com umas críticas muito superficiais, que não foi o caso da sua, a tecnologias que estão surgindo e ainda parecem muito inacessíveis e caras. E as pessoas falam que é um absurdo, não pode ter isso, é só plantar, é só fazer aquilo, como se fosse antigamente. E, às vezes, eu me pergunto, será que as pessoas que estão por trás dessas alternativas que são inacessíveis, caras, bizarras, elas não pensam como a gente, mas tiveram acesso a alguma tecnologia e estão tentando fazer algo? E esse algo pode ser que não seja a mesma solução, mas vai inspirar, associar o que a gente tem de antigo e resolver a solução? Então, eu acho que tudo quando vem de novo, assim, eu tento pensar um pouco quem que está por trás fazendo, sabe? Será que o carro elétrico talvez não seja a solução mesmo, mas talvez ele vai inspirar novas soluções um pouco mais acessíveis? E eu acho que isso vai para a crítica de várias coisas que a gente tem. Grandes empresas que, às vezes, estão criando coisas que nos parecem tão estranhas assim, mas que naquele momento faz sentido para aquele momento que a gente está vivendo. Mas, realmente, nunca vê como a solução, porque senão a gente cai na história do greenwashing, né? Deixa eu falar mais uma coisa, que eu sou tagarela. Eu lembrei de uma coisa, tem um livro que eu gosto muito, que ele chama, em português, Resista, Não Faça Nada. É péssimo, eles traduziram errado aquelas. Da Jenny Odell,
que vai falar sobre como resistir à economia da atenção. A Jenny, ela é professora de arte e ela faz dá muitos exemplos sobre projetos artísticos. É um livro muito legal, recomendo muito. Eu já li 2 vezes nesse nível. Mas aí, em dado momento, ela fala de uma artista que ela chama Mierle e que o trabalho dela é um trabalho de reclamar, digamos assim, sobre manutenção e cuidado dos espaços. E aí ela faz uma intervenção, por exemplo, numa escadaria de um prédio público lá nos Estados Unidos, nos anos 60, isso, e que ela vai lavar a escadaria. Esse é o projeto, a intervenção artística dela, para falar sobre cuidado e manutenção dos espaços públicos. E aí ela faz um manifesto depois, uns anos depois, que ela chama de Pulsão da Vida e Pulsão da Morte. E aí na Pulsão da Vida, na Pulsão da Morte, na verdade, ela fala assim, que a Pulsão da Morte é disruptiva, revolucionária, intensa. E na Pulsão da Vida, ela vai falar sobre circularidade, sobre cuidado, sobre manutenção. Quando eu li o livro, eu pensei muito nessa energia que a gente tem de querer buscar uma solução muito inovadora, muito nova, muito revolucionária para as coisas, de ficar achando que a gente vai fazer carro elétrico, que é essa solução, e aí fica lá se matando para fazer uma tecnologia que ainda é muito capenga, que não funciona totalmente, que precisa de lítio, que que realmente não é uma solução real para o problema que a gente tem. Quando a gente poderia estar justamente olhando e falando, e se a gente fizesse carros que duram mais tempo? E se a gente melhorasse os combustíveis? E se a gente melhorasse, talvez, o transporte mesmo, a ideia de transporte, ao invés de ficar usando transporte individual, usar transporte coletivo, o quanto isso não reduziria de impacto. Eu fico sempre pensando, hoje em dia, nisso, porque a gente tem quando a gente fala de sustentabilidade, eu sinto que, até pelo como o sistema está ordenado, a gente sempre fica pensando que a gente precisa meio que romper expectativas e criar uma alternativa muito interessante, assim, quando, às vezes, a gente precisa só cuidar do que está ali, regenerar, sabe, assim? A gente pode destruir coisas para cuidar delas também. Tipo assim, construir um prédio que afetou o leito de um rio, a gente pode destruir esse prédio e recuperar o leito do rio, sabe? Porque a gente fica achando que essas coisas que o homem criou, que são grandes, que são viadutos, não podem ser destruídos. A gente tem essa sensação, né? Eu tenho muito essa sensação. Tipo, putz, agora já está ali, né? Vai fazer o quê? Não, dá para demolir, literalmente. Sabe assim? A gente pode regenerar, porque quando o termo sustentabilidade foi criado, se falava muito no sentido de sustentar o mundo, sustentar o planeta. Mas não é mais o que a gente precisa hoje em dia. A gente precisa regenerar os biomas, a gente precisa regenerar os espaços, a gente precisa recuperar as coisas que foram destruídas. Mas aí é difícil, né? Porque a destruição acontece nessa velocidade e a regeneração a gente mal consegue sustentar aqui, né? Então é realmente complicado de olhar. Mas se o foco fosse esse, a gente conseguiria talvez resolver muito mais coisa a partir desse ponto do que ficar achando que a gente precisa de criar uma ideia que ninguém nunca inventou ainda, né? As coisas mais tecnológicas que existem de manutenção de clima estão aí na natureza, é só a gente copiar elas ou deixar elas fazerem o trabalho delas, né? Esse é um trecho do livro que eu gosto muito, e eu recomendo o livro como um todo, mas esse é um trecho do livro que eu gosto muito porque acho que faz a gente pensar muito que as soluções talvez já estejam aí, a gente só não esteja olhando para elas. E nisso também da gente olhar para a natureza e deixá-la fazer o que está feito, acho que principalmente para quem está nessa área de criar soluções, materiais, tem a área da biomimética que agora está se pulverizando, que eu acho que é exatamente isso, né? Pegar a tecnologia sem deixar de olhar a natureza, porque a natureza vai ensinar tudo. Ela vai ensinar sobre novos materiais que a gente podia estar explorando e não ter chegado a esse ponto de depender do plástico.
vai ensinar sobre questões mais filosóficas de resiliência, de como se relacionar, de senso de comunidade. Se a gente olha, por exemplo, para a dinâmica das abelhas, não tem melhor professor ali do que as abelhas para a gente ressignificar esse senso de coletivo, de comunidade. Porque se a gente não ressignifica isso, a massa, não a massa, né, a massa privilegiada não vai largar o carro para usar o metrô, porque as pessoas não estão abertas a isso, né? Então, acho que a natureza também é sempre a melhor professora, parece um papo viagem, mas é sobre ciência, é sobre tecnologia e é sobre resgate também. Olha só. Oi, tudo bom? Meu nome é Sabrina, eu sou estudante da UFSC. E o meu questionamento ele é mais, tipo, na verdade, um conselho, uma dica, tanto para o pessoal como coletiva, de como a gente faz para perder um pouco o apego estético que a gente tem das coisas. Porque eu lembro que, quando eu conheci o mundo sustentável, eu fiquei maravilhada, tinha todo um certo padrão verde, assim, e toda uma estética que eu achei que eu tinha que seguir, e eu fui do time de que eu queria um kit zero bonitinho, que combinasse, e não, né, enfim, não pegar o que eu tenho na minha casa, que já não tem a ver com as próprias referências que eu estava consumindo, né? Então, eu queria mais, tipo, eu vou usar um copo, mas eu quero um copo que combine comigo, que tenha minha identidade, entendeu? E no sentido também de marketing verde, né? E essas coisas que a gente fala sobre tendências e como a gente desvincula esse olhar. É muito difícil, a gente está cheio de informação, a gente tem informação o tempo todo, sabe? Posso só fazer um adendo antes do termo estético? Como uma das minhas principais bandeiras nesses anos era pesquisar a relação de beleza e sustentabilidade, isso não envolve só consumo, eu cheguei num texto uma vez do Statístico Mar, que faz muito sentido para mim, que ele fala uma coisa que eu procurava muito ler e não encontrava, que era essa relação com a beleza, que não é o senso estético, não é o consumo como a gente se cuida, mas que é importante para essa vida mais sustentável. Então, ele fala, por exemplo, que beleza ela está na harmonia da natureza, e que, como a gente perdeu esse senso estético até no nosso dia a dia, porque virou um padrão e não um senso estético, a gente começou a ter esses prédios cinzas, essa coisa horrorosa. Eu até lembrei disso quando você falava de não poder destruir as coisas, né? E o quanto que beleza é importante para a arquitetura, para os espaços, para a vida em comunidade, porque quando a gente tem harmonia, a gente até cuida melhor desses espaços todos. O problema é que a gente criou uma ideia de que beleza é senso estético. Então, o Satish Kumar ele traz no livro Solo, Alma e Sociedade um capítulo só sobre beleza, que eu gosto muito, que é para a gente resgatar o quanto que beleza é importante, sim, nessa vida sustentável. Mas aí é uma outra conversa, né? Então, acho que o termo é muito mais... Não é o senso estético, talvez seja essa questão individual, essa necessidade de pertencer, essa necessidade de parecer, que chega nessa história do marketing verde, que talvez seja importante a gente falar também, né? O que é o famoso greenwashing. Eu acho que eu vou ser um pouco controversa. Vamos lá. É porque eu sou designer e eu gosto de coisa bonita. Não, mas eu acho que, assim, tu falou, eu quero um copo que combine comigo, com a minha identidade. A gente, quando vai falar de sustentabilidade, a gente fala assim, bastante de função, do pragmatismo das coisas, e que elas cumpram a função pragmática mesmo, no sentido de, por exemplo, um casaco que vai te esquentar. Mas a gente não é um bicho tipo um cachorro, que qualquer roupinha serve para esquentar. A gente é um bicho um pouco mais complexo, né? A gente... Tá chutando? A gente é um bicho mais complexo, que a estética importa, né, para a gente, além de outras coisas. A gente tem necessidades diferentes como ser humano. Então, eu acho que convém avaliar. Assim, se toda vez que tu vai usar um copo que você está reutilizando, tu não gosta, tu acha ruim, tu esquece tu não consegue fazer ele pertencer, talvez faça sentido tu comprar um que combine mais contigo e que tu vai usar toda vez. Porque, como eu falei antes, acho que a gente não precisa pensar que a gente precisa comprar as coisas para fazer as ações, né? Para, por exemplo, reduzir a produção de lixo.
Mas eu acho que faz sentido a gente entender também que, eventualmente, se tu vai usar muito aquilo, se faz sentido, talvez faça sentido comprar um diferente, sabe assim? Eu acho que... por isso que eu falei que é um pouco controverso, porque eu falei antes sobre não comprar, né? E aí agora eu estou falando que eventualmente pode comprar. Mas é porque eu acho que a gente não tem como dissociar estética das nossas escolhas. Porque roupa, por exemplo, não é só para cobrir o corpo. A gente está se comunicando através dela. Então, né, por que a indústria da moda é o que é a indústria da moda? Porque a gente se comunica, né? A gente bate o olho numa pessoa e fala, essa pessoa deve ser do CFH. Pela roupa, sabe assim? Ou, essa pessoa deve ser da saúde. A gente consegue identificar que grupos que as pessoas pertencem pelas escolhas estéticas que elas fazem, né? Tem uma estética da sustentabilidade para vender produto? Tem. Mas eu acho que é importante a gente entender que estética também é comunicação. Então, eventualmente, faz sentido a gente mudar as nossas escolhas. Claro, que não é fazer consumo sem pensar sobre, mas se cabe dentro do seu dia a dia, se você vai usar bastante, se faz sentido, porque, por exemplo, demonizar um copo que vai te ajudar em certo sentido não faz, né? Eu estou falando sentido em toda a frase. Mas demonizar um copo, por exemplo, que tem o do Menos no Lixo, que é retrátil, porque você tem outro, mas que, por exemplo, vai te ajudar porque ele tem marcador. E daí, nos lugares que você vai, as pessoas normalmente dificultam a sua vida para você comprar no seu copo porque não tem marcador. Aquele ali que tem marcador vai ajudar e aí vai ser mais fácil. Faz sentido, sabe assim? Eventualmente, não que você precise daquele copo, mas depende muito, acho que, do seu contexto, né? Do seu dia a dia. Acho que nesse sentido, acho que é bom a gente pensar um pouquinho sobre, porque eventualmente você está se culpando por uma coisa que não precisa se culpar, sabe assim? E assim, a gente muda, né? Não dá para achar que a gente vai... Tem muito um discurso assim, de compre roupas atemporais. O que é isso, roupa temporal? Não existe. Simplesmente não existe. A moda muda. A gente muda de ideia, a gente envelhece, a gente muda de opinião, de escolhas. A gente vai mudar de gostos também, provavelmente. Espero que sim, inclusive. Então, não tem como achar que certas coisas nesse sentido vão ser estáticas e que a gente vai conseguir usar as mesmas coisas por 30 anos. Eu acho que isso são pequenas ilusões que a gente tem, assim, de achar que esse tipo de coisa vai ser estático, a gente não vai ter mudanças sobre. Claro que daí, quando a gente for fazer esse consumo, a gente pode se perguntar de onde vem esse produto, qual a qualidade dele, como que eu vou cuidar, quantas vezes será que eu vou usar, sabe assim? Eu acho que faz sentido daí a gente às vezes se perguntar se realmente você vai fazer uso daquilo, vai fazer valer gastar o que ele foi produzido. Acho que hoje em dia eu penso muito mais nesse sentido do que não comprar nada, assim. Acho que faz sentido a gente adicionar coisas na nossa vida que ajudem a gente a se comunicar, ajudem a gente a transparecer a nossa identidade, ajudem a gente a se sentir confortável, ajudem a gente a se sentir como a gente quer ser percebido no mundo também, né? Tudo é comunicação. Então, eu acho que, nesse sentido, faz mais a gente pensar se está de acordo e tentar fazer melhores escolhas de menos impacto nessas coisas que a gente quer trazer para a nossa vida. Mais do que ficar se culpando ou evitando adicionar uma que outra coisa. Claro, como a Marcela falou, e tentar entender, assim, né? Eu preciso daquilo para pertencer àquele grupo, e é isso que me falta, ou aquilo vai ser útil por vários motivos, né?
Dá até para trazer isso rapidinho agora para aquela analogia das pessoas, eu sou sustentável, ecológico, então eu não me cuido, porque era uma coisa que eu ouvi muito quando eu comecei a trabalhar com essa questão do cuidado e sustentabilidade. Tinha épocas e lugares que eu tinha vergonha de falar que eu estava ali criando conteúdo de beleza e sustentabilidade. Quando era com os meus amigos da agrofloresta, da permacultura, eu tinha vergonha, assim, eu inventava palavras, sabe? Porque até essa galera via como fútil algo que, na verdade, é tão essencial. O problema não é a gente se cuidar, querer colocar uma maquiagem, ter shampoos e ter cheiros, até porque a pessoa menos vaidosa do mundo vai usar um shampoo, uma pasta de dente, né? Então, é também sair desses extremos de que eu posso sustentabilidade é fazer isso ou não fazer aquilo. Eu acho que esse exemplo do eu sou sustentável, mas eu me cuido, também é um exemplo que se aplica a isso que você falou. Sim, com certeza. E também entender que a gente tem contextos diferentes, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui. Eu fiz um vídeo de 28 minutos reclamando do minimalismo, se vocês quiserem assistir, está lá no YouTube. E nesse vídeo eu falo que uma coisa que me incomoda que tem regras, assim, tipo, tem que ter tantos itens em casa, tem que ter tantas... Quem que disse que tem que ter tantas? Para quem que ter tantas? Depois que eu comecei, eu faço UFSC, né? Talvez vocês já tenham me visto por aqui. Nossa aluna. Depois que eu comecei a ter aula presencial, eu precisei comprar um monte de roupa, porque eu não tinha roupa para sair de casa todo dia. Porque suja a roupa, porque sua, que não dava para vir para a aula com a quantidade de roupa que eu tinha antes. Que não tinha roupa para sair de casa. Que eu passei uns 5 anos da vida fazendo home office, saindo uma vez por semana, e olhe lá, sabe assim? Então, eu acho que é também entender os contextos que a gente está, né? Tem gente que precisa ter uma roupa especial para trabalhar, porque trabalha em um lugar mais formal, então precisa, sei lá, de terno e gravata, por exemplo, sapato social. Então, essa pessoa vai ter mais opções de roupa do que outra que trabalha em casa, que precisa realmente de menos, né? Eu acho que entender o contexto que a gente está e não se culpar porque a gente não está num contexto de alguém que a gente está vendo e olhando e falando, nossa, esse seria o ideal. Também é importante, assim, né? Por isso que eu fico 28 minutos reclamando do minimalismo nesse vídeo. Porque até o minimalismo ganhou um senso estético padronizado, né? A gente está no Brasil, as casas mais minimalistas que eu conheço tem a garrafinha de plástico, que é antiga, que é velha, um fogão rabiscado, um filtro de barro, e na internet vende aquela ideia meio escandinava, né? Branca, clara, que eu amo, mas que não é nem condizente com a nossa realidade brasileira, né? Exatamente. Acho que entender como tudo vira produto, né? Assim, daí eu acho que isso faz a gente consumir menos. Não é tanto o copo que a gente deixa ou não de comprar, e mais entender como as necessidades vão sendo criadas no nosso imaginário a partir dessa produtivização dos movimentos, né? De repente, a gente precisa trocar todas as coisas da nossa casa para ser minimalista, que o conceito tem mais a ver com a estética do que com o uso das coisas em si. Com o lixo zero é meio parecido. De repente, você precisa ter toda uma sorte de coisas para ser lixo zero. Vocês já devem ter visto, se vocês já ouviram falar de lixo zero, posts que é tipo quase que uma lista, assim, tipo, como ser lixo zero na cozinha. Daí tem um monte de coisa, assim. Tipo, por exemplo, você já tem potinhos em casa, todo mundo já tem uns Tupperware, né? Daí tem lá para incluir mais umas 5 coisas que não faz nem sentido, porque você já tem potinho, você já vai guardar as comidas no potinho, sabe assim? Ou um monte de coisas que você já tem opções, você já... Enfim, não vou lembrar agora de todos, mas esse é o ponto, assim, né? De que não existe uma lista de coisas a comprar para cumprir, para ser mais sustentável, né? Para gerar menos impacto. Na verdade, é uma lista de ações a fazer, né? Uma lista de análises a fazer na nossa casa. É difícil, né? Gente, mas infelizmente nosso tempo acabou. Essa conversa continua no Uma Vida Sem Lixo, no A Naturalíssima. Esses são os termos que vocês vão botar no Google para achar elas. No Instagram e no blog delas também. Muito obrigada. Meninas, obrigada, foi muito bom conhecer a todo mundo vocês. que ficou até o fim. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Agradecida. E lembrando também, né? Continua.